Ocasionalismo em contexto. Antes de examinar os argumentos reais para o ocasionalismo, pode ser útil comparar e contrastar o ocasionalismo com relatos alternativos e concorrentes de causalidade que visam abordar questões preocupantes semelhantes. A comparação pode ser feita de duas maneiras, já que o ocasionalismo pode ser visto como lidando com dois conjuntos distintos de questões relativas à causalidade. Primeiro, interacionismo cartesiano e harmonia pré-estabelecida. Depois, o ocasionalismo. Uma maneira de ver o ocasionalismo é vê-lo como uma das três respostas possíveis ao problema acima relacionado à interação mente-corpo. As outras duas respostas seriam o interacionismo cartesiano e a harmonia pré-estabelecida de Leibniz. Diante da questão de explicar os fenômenos aparentes da interação mente-corpo, aqueles que subscrevem o interacionismo cartesiano, seguindo Williams, na verdade descreve a situação como um escândalo, Williams, sustentam que a interação causal não é meramente aparente, mas real. Em outras palavras, mudanças no corpo e na mente realmente provocam mudanças uma na outra. Mas muitos acham essa posição profundamente insatisfatória. Alguns levantam questões sobre se era inteligível que tais substâncias radicalmente distintas, sem nada em comum, interagissem casualmente. E outros questionam se tal visão era consistente com a visão que estava ganhando popularidade. Então, nós temos essas duas, essa grande questão. A saber, que do universo material é causalmente fechado e governado somente por leis físicas da natureza. Se Descartes realmente sustentava ou não essa posição interacionista, como discutiu anteriormente, uma questão de controvérsia, mas mesmo na época de Descartes, a lista de críticos do interacionismo era longa. O ocasionalismo e a harmonia pré-estabelecida surgiram como alternativas ao modelo do interacionismo, ao rejeitar que há interação causal genuína. Então, tanto o ocasionalista como a harmonia pré-estabelecida, elas rejeitam que há uma interação entre mente e corpo, que a mente e o corpo eles se afetam mutuamente. Na verdade, sua negação da interação causal real em substâncias finitas distintas não se limita à interação mente-corpo, mas se aplica a todos os aspectos, seja causalidade corpo a corpo ou mente-corpo. Em outras palavras, ambas visões podem ser distintas como negando toda a causalidade intersubstancial, onde, por substância, nos referimos a substâncias ou criaturas finitas. No entanto, o ocasionalismo e a harmonia pré-estabelecida se separam quando se tratava da questão da causalidade intrasubstancial. Isto é, se há ou não atividade causal ocorrendo dentro da substância, de modo que substâncias finitas sejam ativas em causar seus próprios estados. Então a diferença entre a harmonia pré-estabelecida e o ocasionalismo aqui, basicamente, abrindo parênteses no texto, é que o ocasionalismo nega que a substância, seja ela mente, corpo, material ou imaterial, ela tenha causalidade efetiva sobre a realidade ou sobre outra substância, etc. Já a harmonia pré-estabelecida de Leibniz, não de Leibniz, mas em maneira geral. Agora, Leibniz, o principal proponente da harmonia pré-estabelecida, manteve firme a visão de que, embora as substâncias finitas não tenham o poder causal de provocar mudanças em outras substâncias, elas são causalmente ativas internamente. Ou seja, isto é, em causar seus próprios estados. Então elas não causam algo sobre outra coisa, mas dentro daquela característica mente, característica corpo, elas causam algo em si mesmo, ou, enfim, elas têm uma relação dentro delas próprias. Ou seja, são causalmente ativas internamente. Isto é, causar seus próprios estados. Cada criatura contribui causalmente para a ocorrência de seus próprios estados. Interação aparente entre substâncias distintas se deve como os estados de substâncias distintas se harmonizam entre si. Seguindo nossa caracterização do ocasionalismo no início, mesmo que o domínio relevante de interesse seja restrito aos estados de uma única substância individual, um ocasionalismo teria que sustentar que a própria criatura não está desempenhando papel causal genuíno na ocorrência desses estados.
né? Leibniz daí ele não defende isso. Leibniz, como um proponente de forças causais intrasubstanciais, genuínas, rejeitaria essa alegação. Então Leibniz não era um ocasionalista, embora ele negue que uma substância cause algo sobre outra. Então isso aqui diz respeito à substância com a relação dela dentro dela própria, né? Malebranche, em contraste, negou todos os poderes causais das criaturas, incluindo os poderes intrasubstanciais endossados por Leibniz, pois para Malebranche, mesmo os estados internos de uma criatura são meras ocasiões para Deus trazer os estados subsequentes relevantes. Então, o único aqui filósofo, né, que vai defender que Deus é a única causa real é mesmo desses aqui até agora, de maneira clara, é Malebranche. Alguns outros aqui nós vimos que possivelmente, mas Malebranche deixa isso bem claro. Então vamos lá. Depois nós vamos ver sobre o conservacionismo puro com o correntismo divino. E depois o ocasionalismo, que a gente já viu muito sobre o concorrentismo, né? E depois nós vamos ver